Boa tarde, senhoras e senhores, advogados e advogadas, ouvintes da Ordem. Meu nome é Guilherme Mello, eu estou como presidente da OAB, do meu lado aqui, Dr. Leandro, vice-presidente da Comissão de Marketing da OAB Paraupebas, e é com muita satisfação que damos início a mais uma edição do podcast Falando com a Ordem, um projeto da OAB Paraupebas que tem como propósito aproximar a advocacia e a sociedade dos temas mais relevantes do nosso município. Hoje temos conosco uma autoridade cuja trajetória se confunde com o desenvolvimento da nossa cidade e o fortalecimento da segurança pública local. Recebemos com muito orgulho o senhor Hipólito do Nascimento Gomes, o atual secretário municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão de Paraupebas. Muito obrigado pela presença, Hipólito. Eu que agradeço, doutor Guilherme. Boa tarde, doutor Leandro. Fico muito feliz de estar aqui, hoje tendo como ouvintes, como telespectadores, uma classe tão seleta. E eu sei que tem muito a contribuir, não só com o nosso município, mas com todo o desenvolvimento do país. Então, boa tarde a todos os advogados. Parabéns pela iniciativa da Ordem, dessa forma de podcast, levar essa informação, esse debate para dentro dessa classe que justamente defende tanto a legislação, a Constituição. E aqui nós não vamos deixar de falar também das leis de trânsito, Então, muito importante esse tema, importante que todos participem, aproveitem o momento para convidar a todos para participar de fato no dia 30 desse mês agora, às 13 horas na Câmara Municipal, um momento importante de debate, de crítica, de sugestão, para que a gente tenha uma cidade cada dia mais segura. Obrigado, secretário. E assim, vamos ter aqui esse bate-papo, sempre em volta aí dessa audiência pública, que é um assunto importantíssimo para o nosso município e certamente a OAB está aqui também, quer aproveitar esse espaço do podcast para poder fazer a divulgação dessa importante audiência pública. E eu já queria começar com uma pergunta para o senhor. O que motivou essa audiência pública sobre trânsito e segurança? Quais os objetivos da Secretaria? O que ela espera alcançar com esse diálogo com a sociedade? Olha, o próprio nome já diz que o objetivo principal de uma audiência pública é ouvir a população, uma participação mais direta da sociedade, seja em sugestão, seja em crítica, seja em percepção. E a gente, através dessa audiência pública, a gente quer buscar junto mais enfrentamento à violência no trânsito. A gente sabe que é um problema nacional, de ordem nacional. Nós estamos assistindo esse problema de violência no trânsito alcançar várias cidades, principalmente essas cidades que têm um desenvolvimento um pouco mais acelerado, a exemplo também da nossa vizinha Canaã. E trabalhar essa audiência mostrar para a sociedade que esse tema precisa ser tratado cada dia com a maior responsabilidade possível, e o principal ator desse enfrentamento é a própria população. Nós sabemos, e o senhor também, como participante, através da OAB do Gabinete de Gestão Integrada, que dia após dia nós temos debatido o tema trânsito, mas levar isso para a sociedade, ouvir a população, é um passo que eu digo que seja de fato um grande divisor de água rumo a essa cidade que nós estamos buscando com total segurança do trânsito. Bacana. O crescimento da cidade ele é visível, tanto em número de pessoas na população quanto em quantidade de frotas. Qual é o maior desafio? Se fosse para enumerar os dois principais desafios que a segurança encontra nesse aspecto. Olha, veja só, você tocou um ponto muito importante. Nós temos uma cidade aí que possivelmente está prestes a alcançar 330, 350 mil habitantes em apenas 37 anos de existência. Você vê que é um crescimento muito grande, não só populacional, mas também a frota, a nossa frota de veículos, ela está chegando aí a quase 160 mil veículos, os que estão registrados no nosso município. Então, uma cidade que cresce, população que cresce na quantidade de veículos e que não recebeu nessa sua caminhada histórica investimento em infraestrutura como deveria ter recebido, acaba criando realmente uma grande problemática, tanto com relação à infraestrutura das vias, com relação à infraestrutura de transporte, que também é um tema que deve ser tratado com muita dedicação à questão do transporte público. Então, nós temos vários problemas causados por esse crescimento desenfreado e que não teve um planejamento devido. E agora nós chegamos, vamos dizer assim, no momento que nós precisamos apresentar soluções rápidas, principalmente para conter os acidentes de trânsito. A gente sabe que nós teremos ainda muitas dificuldades com relação ao trânsito que tem uma mobilidade maior. Eu sempre falo, doutor Leandro, que é muito simples entender. O próprio nome fluxo já fala como se fosse um fluido. Na hidráulica, se você tem, vou usar um termo bem popular para a população ter mais percepção ainda, se você tem canos com vazão maior, você tem maior fluidez no fluido.
o trânsito também é da mesma proporção. Se você tem vias com mais estruturas, com mais espaço, você tem mais fluidez do trânsito. E é o que não temos, infelizmente, na nossa cidade. Então, nós temos aí problemas estruturais, problemas no transporte público, problemas que aí estão muito ligados, inclusive, à postura do condutor, e infelizmente isso acaba desaguando uma quantidade muito grande de acidentes, e é isso que nós estamos combatendo através dessa iniciativa. Com relação, Hipólito, à questão educativa, ela é sem sombra de dúvida um papel fundamental, né, da Secretaria. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre as atitudes que a Secretaria tem buscado no sentido educativo. O que ela tem buscado fazer para poder melhorar, porque essa parte de conscientização ela também é uma parte muito importante, né? A consciência no trânsito, para a própria segurança e para a segurança do seu próximo. Então, o que é que a Secretaria tem buscado como política nesse sentido? Olha, doutor Guilherme, com certeza a gente vê como tripé de um trânsito seguro: educação, fiscalização e sinalização. Certo? Então, você fiscaliza, você sinaliza e você educa. Né? A Secretaria, é importante também salientar que o nosso corpo, por mais que seja bem capacitado, nós não temos um capital humano amplo, né? Mas ainda assim nós temos um núcleo de educação para o trânsito que trabalha tanto nas escolas quanto trabalha nas ruas, nas empresas. Cada vez a gente levanta um tema. Na hora que a gente está falando de motoqueiros, esses dias a gente falou, inclusive, quero aqui parabenizar a equipe de mídia da Secretaria de Segurança, que em um vídeo onde estava falando para que o condutor que anda mais devagar se posicione à direita da via, né, nós alcançamos aí praticamente 2 milhões de visualização. Mas a gente tem que trabalhar nas redes sociais, a gente tem que trabalhar nas ruas, a gente tem que trabalhar nas escolas, e a gente fica com aquele sonho, que é um tema antigo, de essa educação no trânsito estar de fato dentro da grade curricular do ensino médio, por exemplo. Eu acredito que o nosso sonho de todo cidadão é que quem termina o segundo grau e quem já termina o ensino fundamental já tem o básico de conhecimento do trânsito, e quem termina o ensino médio possa ter, de fato, o preparo teórico, né? Porque muita gente chega já para a hora de tirar a habilitação, aprender um pouco da teoria do trânsito. Eu vou aproveitar um pouquinho da tua resposta e esse sonho, Hipólito, eu vejo como a gente ter na grade curricular escolar noções de direito, de uma forma talvez mais abrangente, né? Seria, você falando de um caso mais específico do trânsito, mas eu penso que noções de direito, principalmente noções de direito talvez constitucional, eu acho que tem que realmente ser uma coisa para ser repensada pela nossa equipe aí de ensino, né? Os legislativos aí a nível estadual e federal. Eu acho que, sem sombra de dúvida, a gente estaria talvez num patamar diferente da nossa sociedade. Interessante que a gente tem essa percepção mais aguçada quando a gente vivencia, né? O senhor vivendo na sua profissão de direito e eu vivendo no trânsito, né? Quão bom seria se as pessoas já chegassem já conhecendo o mínimo básico que o nome é mínimo, é básico, mas é extremamente necessário para estar no trânsito. Porque é estranho, doutor Guilherme, quando a gente fala que a pessoa vai estudar trânsito para tirar habilitação, sendo que todos nós participamos do trânsito, independente de conduzir um veículo. O pedestre participa do trânsito, na travessia de uma via, né? Então, quando a gente tem essa percepção real de que o trânsito faz parte da nossa vida, a gente também tem a percepção de que essa educação do trânsito deveria já estar na nossa grade escolar. Em algum momento, até você comentou essa questão dos motociclistas, né? É notório que a quantidade de acidentes envolvendo motociclista é grande, em quase em qualquer cidade, né? Em Paraupebas nem se fala. Existe um plano específico para tratar esse público específico de motociclistas? Na verdade, é importante falar desse tema, né? Até porque existem muitos questionamentos, principalmente quando há fiscalização, por que é muito direcionada para o motociclista. Mas, pasmo, mais de 90% dos acidentes de trânsito envolvem motociclista. E nós temos sim um trabalho muito mais dedicado ao motociclista, agora mesmo em conjunto com a CEPAR, que é o presidente do sindicato lá de bares, restaurante Eljano, nós fizemos um trabalho até de não só de preparação, mas de esclarecimento com relação ao modo entregador, que muitas vezes arrisca a própria vida para que a entrega seja mais rápida. E esse mais rápido é quanto? 5 minutos? Será que a vida não vale mais do que 5 minutos? Então nós temos sim um trabalho muito mais dedicado, uma frota que cresce muito. Só para você entender, eu falei aqui que
quase 160 mil veículos. Destes, quase 90 mil são motociclistas, né? A proporção de motocicleta, principalmente em Paraupebas, é muito grande, né? E aí outro ponto chama outro. Infelizmente, como lá atrás o transporte público perdeu força por conta da qualidade do serviço prestado, quem tem um poder aquisitivo um pouco melhor já vai lá e adquire suporte. Né? E aí isso vai potencializando o problema. Então nós temos sim um trabalho muito mais dedicado, né, a quem, infelizmente, está estatisticamente comprovado mais ligado aos acidentes de trânsito. E, Porto, a interação entre os órgãos, né, Polícia Militar, Guarda Municipal, DMTT, Bombeiros, SAMU, ela é essencial para uma resposta rápida, né, em situações de emergência. Como que é feito essa articulação, né? E eu queria aqui já, dentro da própria pergunta, já te parabenizar por isso, né? Porque dentro do GGIM eu já acompanho muito bem esse papel importante que você faz ali, usando inclusive o próprio GGIM como instrumento. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Como você enxerga essa junção ali de vários setores da segurança para a gente poder dar uma resposta, talvez emergencial e talvez a médio e longo prazo? Olha, primeiro, de fato, eu sou participante, assino, inclusive. Primeiro, a gente tem essa relação institucional, né? Através do Gabinete de Gestão Integrada, a gente discute soluções, discute alternativas, recebe informações. Eu quero, inclusive, parabenizar o SAMU, que historicamente, pela primeira vez, nós estamos discutindo os números que o SAMU tinha lá e que, infelizmente, gestões anteriores não buscaram se apropriar dessas informações para tratar o problema do trânsito para o pé. Então, a gente tem, através da gestão integrada, discutido isso e feito ações que trazem as instituições mais para próximas. E, tecnicamente, nós temos o CCO, né, que é a nossa central de operações, onde também estão integrados lá dentro, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Secretaria de Segurança com a Guarda Municipal, Departamento Municipal de Trânsito. E através do CCO, vamos dizer assim, nós assistimos 24 horas por dia as ações do condutor no trânsito, né? Nós temos um quantitativo de câmeras que passa de 150 câmeras, temos também a questão das leituras de LPR. Então, nós temos tanto ações institucionais, aproximação, discussão sobre tanto, também com resposta técnica através do CCO, que também tem essa integração, né? Para que a gente possa não só discutir o trânsito, mas que a gente possa dar resposta rápida, como o senhor disse, nos casos de sinistro, nos casos de emergência. E aproveito, né, esses dias eu tive uma entrevista e ouvi um agente de trânsito falar uma palavra muito importante, né? Tecnicamente, a gente fala que o tripé do trânsito é sinalização, fiscalização e educação. Aí ele disse assim, até ele disse, e eu acredito que a gente deve colocar uma outra palavra, que chama respeito. Né? Essa palavra respeito, ela é importante para que o condutor respeite não só as normas, não só a legislação, mas respeite a vida, respeite o outro cidadão, porque essa postura, né, respeite principalmente, aí eu vou olhar aqui bem para a câmera, respeite o caso de emergência. Eu vi o integrante do SAMU dizer que às vezes tem dificuldade em chegar até o sinistro para atender uma vítima, porque muitas pessoas não respeitam, não abrem acesso à via, não respeitam que a população tem que ter passagem e que precisa urgentemente salvar. Então, essa palavra respeito acho que a gente tem que trazer para o vocabulário do SAMU para que ele tenha uma cidade cada dia mais segura. Aproveitando esse tema aí de vídeo monitoramento, né, que você fez menção, o que nós temos de investimento e projetos para melhoria, já que com a questão da tecnologia avançando é possível ter sistemas inteligentes, né, que apoiam que apoiam de modo geral. O que a gente tem no momento e o que nós temos pensando em investimentos para o futuro? Olha, o primeiro passo a gente já está trabalhando, né? Eu acredito que a gente vai ter esse no processo licitatório com semáforo, que traga um pouco mais de inteligência embarcada, tanto para a questão de segurança quanto com relação também à mobilidade. A gente sabe que já tem tecnologia que deixa os semáforos mais inteligentes, né, que fazem com que a mobilidade seja mais rápida. Temos trabalhado na busca de aquisição de drones, né, para que a gente possa também ter informações mais rápidas do sinistro, do trânsito, da mobilidade. Então, assim, nós temos vários projetos. Já está em implantação a nossa muralha digital, que a gente chama de muralha digital, que são placas
são câmeras com leitura de placas que informam onde o veículo passou. Também, porque a gente fala de segurança do trânsito, mas também tem que falar com relação à segurança da via, a segurança do cidadão, né? São leituras que informam se entrou veículos com ocorrência de furto na cidade, para a gente estar antenado. Então, assim, a gente está trabalhando sim, certo? Infelizmente, esse primeiro ano é sempre um ano muito mais complexo. Nós não tínhamos um orçamento na Secretaria condizente com a necessidade de investimento. Nós acabamos recebendo na Secretaria um orçamento que praticamente só dá para suprir a folha de pagamento. Ainda fizemos muita ginástica para a gente prover um mínimo de sinalização que sequer tinha contrato. Só para você ter ideia, doutor Guilherme, o Departamento Municipal de Trânsito não tinha etilômetro, né? No popular, o famoso bafômetro. Como é que existia um enfrentamento com relação à autonomia se você não tem sequer a ferramenta para fazer a fiscalização, né, com relação ao etilômetro? Então, assim, nós não tivemos nesse primeiro ano uma estrutura orçamentária, né, e também essas questões burocráticas acabaram inviabilizando a expectativa de investimento. Mas eu acredito que dentro do correr desse mandato nós vamos ter uma cidade muito mais segura, com investimento estruturais, com investimento em infraestrutura e com investimento, é claro, que aí a gente tem que cada dia mais se apropriar de fato, porque a tecnologia, mesmo a tecnologia que às vezes gera problema, mas na maioria das vezes ela gera soluções e a gente tem que se apropriar disso. E Paulo, eu queria agora te fazer essa última pergunta relacionada à nossa própria instituição. Eu acho que é importante ter essa visão tua como gestor de uma pasta importante no nosso município, que é a segurança pública. Como que você enxerga a atuação da OAB junto ao poder público e às instituições civis para promover as políticas públicas com mais efetividade? O papel de participação da instituição OAB, como é que você enxerga isso? Doutor Guilherme, primeiro eu quero deixar claro da importância, que a gente sabe que a ordem tem, no Brasil inteiro, no mundo, né, essa questão do direito é muito importante. E, em primeiro lugar, é reconhecer a importância. Em segundo lugar, parabenizar a forma ativa como a OAB participa em Parauapebas, principalmente através da sua pessoa, né? Eu posso falar com mais propriedade com relação à sua pessoa, até porque já me conheci quando eu fui pela primeira vez secretário de Segurança, há 11 anos atrás, e já vi a sua participação ativa dentro de todos os assuntos que são inerentes ao futuro de nossa cidade. Então, vocês têm uma participação muito ativa. Fico feliz, até porque, como conhecedores da lei, defensores do direito, é muito importante vocês estarem discutindo, né? E eu tenho observado isso em todos os detalhes. Eu lembro que ainda no início do ano, quando das desapropriações, né, vocês estiveram ali ativamente, o senhor principalmente. Teve um momento até que eu achei que a gente fica numa visão e vocês têm uma outra, que às vezes a gente só vai perceber que era a mesma visão quando as coisas vão convergir lá na frente, né? E nós conseguimos fazer as desapropriações da melhor forma possível, respeitando os problemas posteriores, né? Então, essa participação mostra que os resultados são muito positivos. Mais uma vez, eu estou aqui dentro da ordem, o convite foi de vocês, a preocupação, eu venho conversando, me desculpe a proximidade, contigo ali no caminho, e eu estou falando, olha, é importante a gente divulgar mais, aí eu peço para a população que divulgue, porque esse é um assunto importante para a sociedade, e essa participação da sociedade é que vai trazer legitimidade à audiência pública. Nós já discutimos trânsito internamente, nós já discutimos trânsito no gabinete, mas nós queremos discutir com a população. Nós queremos ouvir o principal interessado, o principal participante do trânsito, que é o condutor, né? Então, essas críticas, as sugestões, tudo é importante para que a gente, de fato, construa esse trânsito seguro. E a participação da OAB tem sido evidente e importante. Eu só tenho que parabenizar e agradecer e pedir para continuar. Obrigado. Eu queria compartilhar esses elogios aí do secretário Hipólito com todos os advogados, né, que nos auxiliam, assim como o doutor Leandro, aqui representando a Comissão de Marketing. A OAB ela só tem esse papel importante porque a gente tem muitos advogados, assim como o doutor Leandro, trabalhando voluntariamente dentro da nossa instituição e reconhecendo a importância de fazer esse trabalho. E a respeito desse assunto que a gente vinha discutindo no caminho aqui para o podcast, a gente falava sobre a importância, né, da divulgação. Então, já que a gente tem essa ferramenta para poder talvez levar para uma pessoa que não tenha conhecimento que vai se realizar uma audiência pública importante,
Eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente e a gente poder prestar esse serviço aí para a nossa população. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Agradecer aqui meu querido amigo Dr. Leandro, sempre a postos. Muito obrigado, meu amigo. Vamos junto. É isso aí, vamos para a próxima. Obrigado, pessoal. Sim, obrigado.